Olá, espero que vocês estejam bem, no aconchego do lar, com saúde, em paz. Estamos aqui para dar continuidade ao programa da nossa disciplina Gestão de Benefícios. Lembrando a vocês que nós já cumprimos um terço da carga horária, ou seja, 20 horas. E já vimos muita coisa, vocês já sabem muita coisa, mas nós vamos agora abordar mais profundamente o porquê. Por que as organizações empresariais concedem os benefícios corporativos? Só lembrando que o benefício corporativo são aqueles benefícios que são uma liberalidade. A empresa concede porque quer, porque ela tem objetivos. Ela não o faz gratuitamente. E ela não é obrigada pela legislação, seja pela Constituição Federal, por um acordo ou convenção trabalhista ou por uma lei específica. Ela faz, a empresa faz, porque ela quer ter um ambiente melhor, ela quer ter essa relação de parceria, aquilo que a gente falou tantas vezes da cultura de pertencimento. Então começa com a empresa cuidando bem do seu capital humano, do seu time, dos seus colaboradores. E para isso, além de programas de treinamento, de assistência, a inserção de programas de benefícios corporativos que sejam impactantes, que vão ao encontro das necessidades, dos desejos, das aspirações dos seus colaboradores, isso é extremamente importante e favorece e estimula essa relação de parceria. Por que as empresas fazem isso? Para tornar um ambiente de trabalho mais saudável, né? Essa relação de parceria, mas também observando o que se passa lá fora. O mundo empresarial ele é cada vez mais competitivo. Aqui no Brasil é fácil a gente averiguar esse cenário, essa enxurrada de empresas multinacionais que adentraram o Brasil nas últimas décadas, empresas de capital americano, europeias, asiáticas, as empresas asiáticas vindas da China, de Taiwan, de Singapura, extremamente competitiva, com tecnologia, agressivas, com custos de fabricação às vezes menor, no caso das empresas asiáticas, porque o custo da mão de obra é menor. Então elas se tornam competitivas mesmo fora do país. No caso, traz os produtos fabricados na Ásia e enchem o Brasil com produtos com custo de fabricação muito baixo. Então, para isso, as nossas empresas precisam dar uma resposta avançar do ponto de vista do modelo de gestão, de tecnologia, de foco no cliente, mas também de ter profissionais, né, o seu time qualificado, capacitado, motivado, capaz realmente de dar uma resposta positiva a essa competição nem sempre ética que tem acontecido nos últimos anos. Para falar sobre a concessão dos benefícios corporativos, do porquê, quais são os objetivos em relação a isso, a gente traz um especialista, o olhar de um especialista, o Antônio de Lima Ribeiro, que é uma autoridade no assunto. E ele elenca 8 grandes objetivos, mas que estão intimamente interligados. Vocês vão vendo que a cada objetivo que a gente fala tem uma ligação com o objetivo subsequente, e assim sucessivamente. E o primeiro item abordado é a questão da qualidade de vida dos empregados e suas famílias. Na realidade, a gente nem fala mais em empregado, a gente fala em colaborador interno. E o colaborador ele se sente mais colaborador quando ele é acarinhado, quando a empresa cuida bem dele e ele dá uma resposta positiva. Então, os programas de benefício corporativo têm esse condão. E quando eles conseguem também atingir positivamente as famílias, e a gente deu muitos exemplos em sala de aula, plano de saúde, né, alimentação, lazer mesmo, né, bolsas de estudo, em que ultrapassam o limite do próprio colaborador, atingindo positivamente a família, os filhos, a esposa e muitas vezes também até os pais, quando entram na condição de beneficiários, né, de dependentes. Então, isso reverbera no ambiente familiar e, obviamente, isso vai se segmentar também no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional. O segundo item é suplementar o papel do Estado.
E isso é mais válido ainda num país como o nosso, num país como o Brasil, em que há uma grande concentração de renda e um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Os serviços que são oferecidos e praticados pela administração pública são deficitários. Em todas as áreas, basicamente: saúde, educação, transporte coletivo, segurança. E se nós morássemos em países como a Noruega, Canadá, Islândia, Austrália, Nova Zelândia, talvez não fosse tão importante. Mas, um exemplo, qualquer um de nós aqui que tiver um problema de saúde, certamente a primeira iniciativa era recorrer ao setor privado. E o plano de saúde tem exatamente essa perspectiva da gente ter um serviço de qualidade melhor, mais confiável. Então, na medida em que o Estado é deficiente na prestação de serviço, os programas de benefícios corporativos, de alguma forma, suprem essa ausência, suprem essa necessidade. O item de número 3, manter a empresa competitiva. Toda empresa, para ser competitiva, para ter sustentabilidade, ela precisa ter o foco no cliente. Ela precisa ter estrutura, tecnologia, recursos financeiros, modelo de gestão, mas ela precisa ter um time competitivo, capital humano qualificado, motivado. E os programas de benefício corporativo auxiliam esse processo. Obviamente que, além disso, o colaborador precisa estar qualificado, programa de capacitação contínuo do ponto de vista técnico das tecnologias, também do ponto de vista comportamental. O item de número 4, atrair e reter os melhores profissionais. Então, quando a empresa tem necessidade de renovar o seu capital, de buscar na força de trabalho no mercado externo, no mercado de trabalho externo, atrair alguém, ela precisa oferecer alguma coisa. Salários, condição de trabalho, possibilidade de crescimento interno, assistência social e benefícios. E os benefícios, às vezes, são até mais atraentes do que o próprio salário. Então, é comum, eu já ouvi muitos depoimentos nesse sentido, de uma pessoa, um amigo, um aluno, dizer assim: olha, eu até tive uma proposta de trabalho para trabalhar numa outra empresa ganhando mais, mas eu prefiro a minha empresa porque eu já conheço, eu já tenho uma história lá dentro e eu tenho um programa de benefícios que a outra lá não vai me oferecer. Tá? Então, o item de número 5, motivar o pessoal a elevar o grau de satisfação no ambiente de trabalho, criar um ambiente favorável, um clima organizacional positivo, motivar as pessoas a produzirem, a enfrentar a rotina do dia a dia, criar aquela relação de parceria, aquela cultura, de pertencimento que você já conhece, desde a disciplina de cultura organizacional, liderança, que a gente viu, nós falamos muito sobre isso. Então, motivar o pessoal tem uma ligação com esse acarinhamento, com esse cuidado, com essa relação de parceria. A empresa se debruça sobre o seu colaborador interno, oferece toda uma estrutura de benefícios e o colaborador, em resposta, dá o seu melhor. Cumprir a finalidade social é o item de número 6, isso é muito importante. Nós, de um modo geral, vemos a empresa, e isso está no seu ato constitutivo. A empresa, numa sociedade capitalista, ela busca o lucro, o retorno do capital, a multiplicação do capital, pagar os seus acionistas, remunerar o capital. E esse rédito positivo, que é o conjunto de receitas maior do que o conjunto de despesa, favorece também a investimentos, ampliação do parque fabril, melhoria das instalações, programas de capacitação e tudo mais. Mas a empresa ela tem uma finalidade social, no ponto de vista de cuidar bem, de elevar a qualidade de vida e o bem-estar dos seus colaboradores e das pessoas que têm relação com a empresa, fornecedores, distribuidores, com a sociedade de um modo geral. Porque isso favorece, fortalece a imagem da empresa. Uma empresa que tem uma imagem positiva, ela vai estar em condições muito mais adequadas de negociar com fornecedores, porque ela tem uma imagem positiva. Então, a imagem interna, ao cuidar bem do colaborador,
repercute lá fora. E a empresa, obviamente, vai ganhar com isso. Então, do ponto de vista do marketing, acho que não existe propaganda melhor do que aquela que é feita pelo cliente interno, quando está satisfeito com a sua empresa, e do cliente externo, quando está satisfeito com os bens e serviços que são comercializados pela empresa. Não existe melhor propaganda. E isso fortalece, obviamente, a imagem da organização empresarial. O item de número 7, reduzir faltas dos colaboradores. Os modelos de gestão mais adequados, que utilizam métodos estatísticos, mostram que um dos grandes problemas que se tem hoje das empresas é a questão do absenteísmo, da falta de foco do colaborador. E muitas vezes acontece pela pressão do dia a dia. Ele vai perdendo o foco. Ele não vai deixando de ter o prazer de estar na organização. Aí ele, por qualquer motivo em casa, por qualquer problema que ele tenha externamente, ele falta, ele chega atrasado, ele quer sair mais cedo, ele às vezes até está na empresa fisicamente, mas a cabeça está num outro lugar. A sexta-feira passa a ser um cumprimento de tabela com a perspectiva de sair, de ir para a balada, enfim. Então, reduzir faltas, diminuir o turnover, o absenteísmo, isso se dá também com esse cuidado que a empresa tem, né? Com essa parceria, criando essa relação, fazendo com que o colaborador se sinta corresponsável. E ele se sentindo corresponsável, obviamente que ele vai reduzir faltas, vai diminuir os problemas que ele possa causar no ambiente de trabalho. E para isso, dentre outras coisas, a política de gestão de pessoas contempla a inserção de benefícios corporativos que sejam impactantes, que sejam positivos, que mexam com o emocional dos colaboradores. E a gente sabe que o ambiente de trabalho, que é o item de número 8, tem uma ligação com o de número 7. Como eu já disse desde o início, que os itens, né, relacionados aqui pelo Antônio de Lima Ribeiro, eles têm uma conexão muito grande entre si. Então, prevenir e reduzir doenças na força de trabalho. Ora, o colaborador ele já tem uma pressão diária muito forte para cumprir metas, objetivos. Se ele não encontra um ambiente saudável, há uma tendência, de alguma forma, disso repercutir internamente. Doenças físicas, doenças emocionais, às vezes a conjugação de ambas, né? Vocês sabem que as pessoas são diferentes das máquinas. As máquinas tendem a trabalhar de forma uniforme, retilínea, padronizada. As pessoas oscilam e elas já têm seus problemas pessoais, às vezes lá no seio da família. Problema de deslocamento, a mobilidade urbana, né, já é complicada, complexa. O cara sai de casa com problema, a conta para pagar, um filho que está com febre, a esposa que não está nos seus melhores dias, e aí ele pega um trânsito terrível, chega lá na empresa, tem que cumprir metas, objetivos, tem que entregar um serviço de qualidade. Então, com o tempo, a máquina, o homem, vai, de alguma forma, se depreciando. E aí surgem as doenças, surgem os problemas físicos, os problemas emocionais, que tem uma repercussão do ponto de vista financeiro. E quando isso é identificado com a relação com o trabalho, a empresa é penalizada também do ponto de vista pecuniário. Né? A lei protetiva, ela de alguma forma, ela penaliza a empresa quando ela não cuida bem dos seus colaboradores internos. Pois com esse item a gente conclui a nossa aula de hoje, abordando esses 8 itens que são fundamentais para a gente entender o quanto é importante a concessão dos benefícios corporativos para criar essa relação de pertencimento entre as organizações e os seus colaboradores. As organizações cuidando dos seus colaboradores e os seus colaboradores internos dando o melhor de si em prol dos objetivos e das metas organizacionais. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, se cuidem, fiquem em paz.